Bom dia. Hebreus 7, a partir do versículo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Nós temos que ver que Abraão, que é considerado o pai da fé, até ele, na época, teve que devolver o dízimo. Então nós temos que entender a grandiosidade deste Melquisedeque. Como eu disse, ele prefigurava Cristo. Nós vimos que ele não tem genealogia. Ah, não, ele é filho de fulano, de Bertrano. Não, ninguém sabe. Ah, ele viveu X anos, ele morreu com X anos. Não, ninguém sabe. É de tal família? Não, ninguém sabe. Sabemos que ele era rei de paz, rei de justiça. Jesus é rei de justiça, rei de paz. Versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos eles descendidos de Abraão. Contudo, este homem que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Então, tentou nós observarmos, nós vamos ver que nós estamos falando de Jesus. Estamos falando de Jesus. O maior é Jesus. O tempo todo a Bíblia estava nos mostrando, desde o início, apontando para Jesus, conduzindo para Jesus. Hoje é muito fácil para nós procurarmos arrumar uma desculpa. Ah, não vou fazer isso, eu não quero devolver o dízimo. Ah, não, a lei lá diz que eu podia fazer isto. Ah, mas ninguém quer viver como a lei dizia. Ninguém quer matar o homem, a mulher quando for pegarem adultério. Ninguém quer ficar sem ganhar dinheiro no sábado, sem trabalhar no sábado, sem se divertir no sábado. Todo mundo trabalha no sábado. Ah, limpa a casa, arruma a casa, ela não podia fazer nada disso. Ah, ninguém podia comer uma costelinha de porco. Toicinho de barriga. Não, comida de porco não. O sacerdote tinha que ficar constantemente oferecendo sacrifícios, holocausto em prol do povo, aspergindo sangue no altar. Versículo 7. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Quem abençoa é o superior. Quem recebe a bênção é o inferior, isso em toda situação. Então o que está dizendo aqui? No primeiro caso, versículo 8, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, no primeiro caso, ali depois de Levi para cá, da época da lei e tudo, são homens, nós, seres humanos, que recebemos os dízimos em nome do Senhor, cumprindo a determinação do Senhor. Mas no primeiro caso, ali em Abraão, quem é? É aquele que testifica que vive, aquele que vive para sempre, aquele que está vivo, aquele que está à direita de Deus Pai. É este. Versículo 9. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Portanto, ali já na época da lei, os Levi, os descendentes de Levi, que recebiam os dízimos do povo, eles
através de Abraão, porque eles eram descendentes de Abraão, e devolveram o dízimo a Melquisedeque. Por eles não, através de Abraão, que eram seus descendentes. Como estava explicando ontem. Que Levi é filho de Jacó, Jacó é filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. Versículo 10. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Não existia. Não existia sequer o avô de Levi, que era Isaac. Abraão, então, é bisavô. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Levi, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Muito bem, versículo 11. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdote levítico, considerando que a sua vigência à lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de levantar outro sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Se alguém, ou seja, através da lei, alguém pudesse ser salvo, o sacerdote da época da lei foi quem? Foi Arão, irmão de Moisés. E o sacerdócio, era exercido pelos descendentes de Levi, ou seja, pela tribo de Levi. A tribo de Levi não era somente, foi instituída, não foi somente não para cantar como hoje nós vemos a igreja aí. Eu sou levita. Que levita? Tomar vergonha na cara, você não é descendente de Levi? Você é israelita, é descendente de Levi? Vamos ver sua genealogia. Não, porque canta é Levi, não. Entenda uma coisa. A tribo de Levi, os descendentes de Levi, Levi, filho de Jacó, eram encarregados de ministrar, cantar, tocar, zelar, cuidar, limpar, tudo. Tudo relacionado ao templo, à congregação, ao tabernáculo, era somente a tribo de Levi. E como foi escolhida então essa tribo de Levi? Foi escolhida da seguinte forma: quando Deus tirou o povo do Egito, Deus matou todos os primogênitos do faraó, ou seja, todos aqueles que eram o primeiro filho dos egípcios. Todos aqueles primeiros. Ou seja, todas as famílias morreram pessoas. Tanto novo quanto velhos. Não. Por exemplo, eu não fui o primeiro, meu irmão, que é o primogênito. Se morasse ele teria morrido. Mas aí também quem foi o primogênito, por exemplo, do meu pai. Ele teve um. Não, era ele, então ele também morria. Ou seja, então morreu muita gente. Aí o que acontece? Então Deus falou: olha, todo primogênito israelita pertence a mim, eu quero. Para Deus não ficar pegando todos os primeiros que nascessem dos israelitas, dos hebreus, o que Deus fez? Falou: não, então eu vou trocar vocês, eu quero só uma tribo para mim, eu quero a tribo de Levi. Aí Deus escolheu então a tribo de Levi, e essa tribo ficou encarregada de tomar conta. Ela que transportava as questões do tabernáculo, limpava, fazia tudo. Então é por isso que a tribo de Levi
era que tomava conta de tudo, tá? E ainda hoje estão buscando os descendentes dela, porque estão querendo agora construir o terceiro templo. São os descendentes, né, de Levi, que eles vão colocar. Muito bem. Então, se, por exemplo, conseguisse alcançar como os judeus até hoje deseja, se fosse possível alcançar a perfeição, salvação, através do sacerdócio de Levi, de Arão, então, o sacerdócio de Arão, e não de Melquisedeque. Quem que é Melquisedeque? Prefigurava Cristo. Jesus Cristo, como nós lemos antes, é o sacerdote do Senhor Naote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele levanta outro sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, não de Arão. Versículo 12. Pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente também a mudança da lei. Mudou o sacerdócio, não é mais sacerdócio de Abraão, dos levitas. Mudou o sacerdócio. Então mudou a lei. Não existe mais aquela lei de Moisés. Vivemos na lei de Jesus. A lei de Jesus Cristo, o Salvador. Ou nós vivemos segundo o evangelho dele. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 13. Porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. E esse fato se torna ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Que nós temos que entender? Que nem Maria não era descendente de Levi, e nem José. Então, veja você, antes Moisés afirmava, segundo a lei dele, era os descendentes de Levi. Se vão colocar Jesus numa descendência terrena, é de Judá, um outro filho de Jacó. Isso para mostrar que não existe nenhum relacionamento da antiga lei com a lei de Jesus. Aquela lei se cumpriu. Hoje nós vivemos em Jesus, o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, nós lemos hoje Hebreus 7, até o versículo 16. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 17. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.